Esse assunto do masculino é um tema maravilhoso, e urgente, eu entendo. É um tema urgente, porque os nossos masculinos estão precisando olhar para eles, né? Resgatar essa força. Então, entendo que é um tema importante, urgente e lindo da gente conversar aqui. Bom dia, Mal. Bom dia, Elis. Bom dia, Susan. Sejam bem-vindos. Muito bem. Vamos começar a conversar. Ok. Eu queria dizer para vocês, antes de qualquer coisa, que o masculino e o feminino, eles são polaridades que caminham juntas. E eles caminham juntos em tudo, né? No universo, na natureza, enfim. E assim como existe a polaridade da luz e da escuridão, né? Existe a polaridade da vida e da morte, existe a polaridade do silêncio e do som, existe a polaridade do masculino e do feminino. E o que a gente entende disso, né? Em nós, os dois habitam o masculino e o feminino. E aí, no masculino, essas características precisam ser mais fortes do que as características do feminino, para que ele tenha a força, né? Eu vou falar assim então para vocês. A característica principal do masculino é a ação, e a característica principal do feminino é o acolhimento. Mas tanto o masculino quanto o feminino precisa dessas duas características, né? Nós, mulheres, hoje também precisamos da característica da ação, porque estamos em um outro momento. Então, a gente precisa olhar assim, que para ser homem, o homem precisa ter essas características fortes do masculino. Vou até anotei aqui algumas para falar para vocês. Ele tem que ter essas características mais desenvolvidas para que ele possa ser firme, posicionado, líder, proativo, objetivo, focado. Mas ele também precisa das características do feminino, do acolhimento, da intuição, da sensibilidade, para que ele possa lidar bem com as suas emoções e que assim ele possa ser mais assertivo nas suas ações. Então, ele precisa fortalecer isso nele, né? E aonde o masculino fortalece? Assim como a mulher fortalece as suas características do feminino. O masculino fortalece as suas características junto com outros masculinos e a mulher junto com outros femininos. Então, a gente tem observado que tanto o homem quanto a mulher, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, eles estão no processo de doar, de se entregar, né? De fazer pelo outro, de servir. Então eles estão tirando energia, tirando a sua força, se doando. Para que eles possam recuperar, se abastecer, eles precisam então estar, os homens com outros homens e as mulheres com outras mulheres. Então é ali naquele espaço, e vamos dar mais ênfase para os meninos hoje, para os homens hoje, é ali naquele espaço entre homens que o masculino fortalece o seu masculino, ou seja, é ali que ele produz a sua testosterona, tão importante para que ele esteja nessa postura do masculino. Então é ali que ele vai, vai jogar futebol, vai se confraternizar com os homens, vai falar das coisas do masculino, vai, enfim, incentivar esse seu homem que habita nele.
né? Então é muito importante para o masculino estar entre o masculino, porque para nós mulheres é mais fácil, né? Nós nos relacionamos de forma mais fácil, estamos normalmente entre mulheres, mas o homem não. O homem normalmente está muito entregue ao seu trabalho ou à sua família e dedica muito tempo para o masculino dele. Com isso dito, né, é importante também falar aqui que a mulher precisa tomar muito cuidado para não ocupar o papel de mãe do seu masculino, né? De ficar cuidando, de ficar orientando, de ficar aconselhando, de ficar cuidando do horário, de ficar cuidando dos amigos com quem ele se relaciona, né? Porque essa postura da mulher tira a força desse homem e também tira a força da relação a dois, do casamento, do namoro, enfim, do relacionamento que eles estiverem construindo. Então essa é uma dica para vocês mulheres aí, tomarem cuidado para não saírem do seu papel de mulher para assumir o papel de mãe, que é muito fácil, né? A mulher faz isso de uma maneira muito fácil. Ok, então já tagarelei aqui um pouco. Me contem, me tragam as questões de vocês, me digam o que vocês gostariam de saber, para a gente poder continuar com a nossa conversa. Porque senão vira um monólogo, né, gente? Por favor, vamos lá? O que vocês têm para me questionar e quem sabe eu tenha algo para trazer para vocês. Nenhuma pergunta? Tá bom, gente. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, então, é sobre como os nossos homens estão sendo criados hoje, né? O que vem acontecendo? O homem, ele precisa do pai para ter a sua referência masculina. Então, a mulher, a menina, precisa da mãe e o menino precisa do pai. Como o número de separações está acontecendo cada vez mais, né? Hoje muito mais mulheres criam seus filhos sozinhas, porque além de se separarem, as mulheres acabam assumindo as crianças, né? Ficando com a responsabilidade da educação. O que acontece? O menino fica com a referência do feminino, não com a referência do masculino. E por mais que as mulheres se empenhem, né, que elas façam, por mais até que elas tenham muitas características masculinas nos seus trabalhos, nas suas funções nas empresas, né, fora da sua residência, dentro de casa elas são a mãe, elas são a referência do masculino. E aí, só um pouquinho. Quando sou mulher e tenho mais masculino do que feminino em mim, de onde vem esse descontrole? Quais são os prejuízos para o homem que não fortalece o seu masculino? Tá, eu já vou responder vocês, tá bom? Então, o que acontece? Quando a mulher que cria essa criança, esse menino, homem, o menino fica com esse vazio do masculino. E aí, respondendo uma das perguntas que veio aqui, né, qual o prejuízo? O prejuízo é que ele fica sem a força do masculino, ele fica apenas com a referência do feminino, ele fica vazio dessa força, né? Então, ele não tem a força da determinação, da ação, da solução, de ir para o mundo, de buscar a energia, ele fica apático, ele fica estagnado, ele fica, como que a gente fala? Apagado no seu lado masculino. Então essa é o grande prejuízo que os homens têm quando não se abastecem desta força masculina. Espero ter respondido a sua pergunta, Paloma. Deixa eu ver. Quando eu sou mulher e tenho mais do masculino do que o do feminino em mim, vem de onde esse descontrole?
Então, Paloma, quando eu sou mulher e tenho muito do masculino, é porque hoje muitas mulheres vêm ocupando o lugar dos seus pais. E por quê? Porque normalmente o pai estava ausente, estava ou trabalhando muito, ou acabou indo embora, ou morreu muito cedo, ou por suas próprias questões estava indisponível para a família. Então as meninas vêm e acabam ocupando esse lugar e desenvolvem em si muito mais desta força masculina do que a força do feminino. E você pode ir buscar essa sua força feminina com outras mulheres, convivendo com mais mulheres, estando entre as mulheres, né? Assim como o masculino. Esse descontrole, ele é bem prejudicial para a mulher também, né? Não só para o homem. Ele é bem prejudicial para a mulher também, porque faz com que ela não dê espaço para o masculino na sua vida. Então, quando ela tem um masculino, né, que ela tem o seu companheiro, o seu namorado, enfim, ela não dá espaço para que ele exerça o seu masculino, porque o masculino é ela na relação. E aí a relação não se constrói, não evolui, né? Não existe o equilíbrio, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Sempre tive muito problema com essa questão do meu masculino. Dificuldade, na verdade, em ser mais feminina, no vestir, nas responsabilidades. Sempre acabo tomando a frente até sem querer. Pois é, gente, então, é bem isso que eu acabei de falar, né? A gente não dá espaço para o nosso feminino, porque a gente entende que o feminino é frágil, e não é, gente. O feminino é forte, é muito forte. E vocês podem dar espaço para o feminino de vocês com bastante tranquilidade, tá? Porque o masculino que está com vocês, ou o lugar que você ocupa no seu trabalho, precisa da sua força feminina, precisa dessa postura do feminino, precisa dessa intuição, dessa sensibilidade, desse acolhimento. É bem importante. Então, a gente se esconde, né? Esconde o nosso feminino atrás dessa energia masculina, ok? Mais alguma pergunta? Mais alguém quer falar alguma coisa aqui para nós? Vamos lá? Eu até fiz aqui uma tabelinha, deixa eu ver se eu acho, que eu tinha feito quando eu estava estudando esse tema para conversar aqui com vocês hoje. Achei aqui, ó, sobre as energias do masculino e a energia do feminino. Então, assim, vou ler um e o outro, tá? Só para vocês perceberem. A energia do masculino: vida, sexo e futuro. A energia do feminino: passado. O masculino, ele é o objetivo, o feminino emocional. O masculino está para competir ou colaborar, o feminino está para unir-se. O masculino tem a responsabilidade pelos atos, por resolver, pela ação. O feminino, responsabilidade com as pessoas, pelo proteger, pelo acolher. O masculino é concentrado e focado. A atenção do feminino é múltipla. O masculino tem a força, o feminino a ternura e a alegria. O masculino, diante do perigo, ataca, foge ou paralisa. O feminino, diante do perigo, busca ou dá apoio antes de fugir. O masculino está a serviço de uma meta, o feminino a serviço dos valores e das relações pessoais. Então, olha que legal, né, gente? A gente poder equilibrar isso. Como isso é importante, o equilíbrio dessas duas forças. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui um pouquinho nas conversas para eu achar as questões de vocês. Em algum momento na sociedade tivemos esses papéis melhor definidos? Boa pergunta, Samantha. Na verdade, muito lá atrás, né? Houve um equilíbrio disso, mas isso muito lá atrás. Muito lá atrás,
O homem e a mulher vinham tendo esse equilíbrio. E quando eu digo lá atrás, é bem lá atrás mesmo, sabe? Quando, por exemplo, lá na Idade da Pedra, o homem e a mulher tinham um papel muito parecidos. O homem, pela sua força, sim, era mais responsável pela caça, por exemplo, mas a mulher e as crianças eram responsáveis por buscar raízes, sementes, que a base da alimentação era muito mais essa do que a base, do que a caça em si, né, que era mais difícil e mais perigosa. Então, nesse momento, esse equilíbrio acontecia de uma forma mais leve, mais natural. Com o desenvolvimento, né? Com o desenvolvimento, isso acabou se prejudicando, principalmente com a era industrial, né? Que o homem acabou tendo que ir muito mais para o mercado, ficou muito mais ausente da família, porque trabalhava muito mais horas, e com isso a mulher acabou ficando mais sozinha, e nesse momento os filhos acabaram saindo mais do seu lugar, mudando todo esse movimento inconsciente familiar. Então já faz bastante tempo que a gente vem tendo esse desequilíbrio. E por conta daí do autoritarismo, né, do autoritarismo masculino, começou a gerar um outro desequilíbrio, aí não só dessas energias internas, mas do espaço da mulher e do homem na sociedade. E isso vocês já sabem, já conhecem, já estão cansados de ouvir falar, né? E hoje esse desequilíbrio vem gerando um custo muito alto, porque as mulheres atualmente estão saindo da postura de vítimas para passar para a postura de agressoras, né? Então está na hora de a gente se igualar, não se igualar na força, mas se igualar cada um assumindo a sua função, o seu papel, o masculino do masculino, o feminino do feminino, para que juntos eles possam construir algo verdadeiro, sem nenhum querer subjugar o outro. Estou divorciada há muitos anos e tive que tomar conta de tudo. Isso pode desenvolver mais o meu lado masculino? Sim, sim, Regina, isso pode desenvolver mais o seu lado masculino, mas você pode resgatar o seu feminino com outras atividades, com outras funções. O fato de você precisar dar conta da sobrevivência não significa que você tenha que ser masculina, porque o feminino também tem essa capacidade, né? O feminino tem a capacidade de desenvolver a vida dentro dele, da criatividade. Ele tem a capacidade de nutrir através do seu leite, por exemplo, através do seu amor, através da sua entrega. Então a gente se confunde um pouco quando a gente diz que a gente precisa ser masculino para dar conta da vida, né? Da vida no trabalho, da vida na sociedade. Não precisa. Deixa eu ver aqui o que mais. Como fica a soma das forças entre o masculino e o feminino? Nossa, Mal, que legal essa pergunta, bem boa. Porque como fica a soma das forças? Muito forte, né? Quando o masculino se permite ser masculino e ter esse espaço, e a mulher pode ser só a mulher, não precisa ser o masculino nela também, esse casal consegue, se a sua pergunta é para um casal, né? Esse casal consegue um crescimento muito maior, cada um desenvolvendo a sua função, cada um desenvolvendo a sua parte. Então, existe a possibilidade de crescer sem competir, que é onde existe a força, né? A força da natureza está aí, não existe competição entre o som e o silêncio, não existe competição entre o dia e a noite, e não existe competição entre o masculino e o feminino. E assim, quando eles não competem, eles podem crescer, eles não precisam se oprimir nenhum nem o outro. E como que isso fica? Como fica a soma do masculino, das forças do masculino e do feminino em nós? A soma dessas forças em nós nos faz um ser inteiro,
porque a nossa origem é do feminino e do masculino. Nós somos constituídos por um papai e por uma mamãe. E quando nós aceitamos essas duas forças em nós, nós somos inteiros, somos integrais, né? Não somos mais só uma parte. Então, temos muito mais força, muito mais energia na nossa vida. Deixa eu ver o que mais aqui. Ter criatividade, ideias e pouco colocar em prática. Pode ser falta de fortalecer o lado masculino? Se você está falando de um homem, sim. Ele ter criatividade, ter muitas ideias e não pôr isso em movimento, é porque ele precisa mesmo fortalecer mais o masculino dele para ele ir para a ação, para ele ir para o executar, para o realizar, né? Ele não tem esta força. Quando você fala dessa criatividade, dessas ideias, sem colocar em prática, na mulher, normalmente, né, não é uma regra, mas ela está em um processo de sabotagem, de se sabotar no seu fortalecimento, no seu desenvolvimento. Então ela tem a criatividade, ela gera as ideias, mas ela se sabota no realizar. Ela se recolhe na sua força e não vai para frente, não vai para... E normalmente é porque está, vamos dizer assim, honrando, né, outras mulheres do seu sistema que também não realizaram, não tiveram a ação. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Ok, imagina, querido. Olha, gente, já está quase no nosso finalzinho aqui e eu preparei um exercício para fazer com vocês agora no final. Então, quem quiser participar, né, eu convido a fazer esse trabalho, tá? Tanto os homens quanto as mulheres, não é só para os homens isso. Bom, vamos lá. Para quem quiser fazer, eu vou pedir que vocês se sentem aí de uma forma bem confortável e que vocês fechem os olhos de vocês, façam uma conexão com a respiração de vocês. Vão para esse lugar aí de silêncio dentro de vocês. E nós vamos trabalhar no homem o legado masculino e na mulher o legado feminino. Então, os homens, imaginem aí na sua frente todos os homens, né? Os homens do seu sistema, seus papais, seus avós, seus tios, seus amigos, as pessoas com quem se convive, né? Se relaciona. E as mulheres vão aí imaginar as mulheres da sua família. Todas as mulheres do seu sistema. Os homens, então, vão precisar sentir que pertencem a esse campo dos homens. Desses maridos, desses pais, desses avós. Seja qual for a história destes homens. Então, vocês vão devolver a eles a responsabilidade deles pelo dano que eles fizeram às mulheres. Vão honrar os seus sofrimentos e vão agradecer ser homens como eles. E fiquem aí um pouquinho nesse lugar de honra a esse masculino a que vocês pertencem. Já as mulheres vão precisar aceitar e sentir que pertencem ao campo das mulheres. Devolvam a essas mulheres as suas circunstâncias, honrem o sofrimento delas, a humilhação, a impotência.
Devolvam a elas o seu destino, agradecendo ser uma mulher como elas. Fiquem aí então nessa conexão. Agora os homens podem honrar o campo das mulheres, a sua dor, o seu sofrimento, a sua humilhação e o seu rancor pelo masculino. Enquanto as mulheres podem honrar o campo dos homens, a sua prepotência, a sua expiação e a sua solidão. Os nossos ancestrais masculinos e femininos, eles só precisam que nós os vejamos com amor, com respeito. Não precisa que a gente compense os seus fracassos e nem que a gente tente imitá-los. Nós vivemos em outro tempo. Vivemos em 2025, um tempo em que homens e mulheres podem usar as suas forças para crescer juntos. Não precisam competir. Então eu desejo que esse exercício tenha conduzido vocês para esse lugar de força do feminino e do masculino. E que essa live tenha servido para despertar em vocês as forças de vocês, e que o masculino se permita olhar para o seu vazio, para a sua necessidade de referência de papai. Permita então olhar para esse pai do jeito que ele foi, bem um ser humano bem normal, e tome a força desse pai, tome a força do masculino que vem dele, para que você também, homem, possa ser homem como seu papai. Eu desejo a vocês um ótimo domingo, agradeço terem estado aqui comigo e no último domingo de abril teremos outra live. Beijo para vocês, obrigada.